E se a sua respiração não fosse apenas uma função de sobrevivência, mas um instrumento sagrado de criação? Existe uma descoberta do Instituto HeartMath que explica por que você se sente estagnado, apesar de todo o seu esforço com desenvolvimento pessoal, e por que tentar mudar seus pensamentos nunca funciona. Quando você compreende o que está realmente acontecendo, percebe que não respira para sobreviver. Você respira para criar a realidade. E tudo muda a partir daí. Aqui está o ponto mais chocante dessa descoberta. A maioria das pessoas respira cerca de 23.000 vezes por dia, completamente no automático. Correndo entre reuniões, pensando na próxima tarefa, deitado na cama, revivendo conversas, preso no trânsito, sentindo frustração. Mas nunca se perguntam por que sua realidade externa continua refletindo o caos interno. Tentam consertar suas circunstâncias sem alterar o que as criou. Reagem emocionalmente aos problemas, o que apenas gera mais dos mesmos padrões, porque não percebem que a respiração está literalmente transmitindo sua frequência para todos ao seu redor, num raio de até 2,5 metros. E é exatamente por isso que o pensamento positivo e a visualização não funcionam para a maioria. Mas há um princípio quântico que muda tudo. Quando você entende que cada respiração cria um campo eletromagnético que ou constrói a vida que deseja ou a desmantela, pode parar de lutar contra as circunstâncias e começar a programar sua realidade de dentro para fora. Vou te mostrar o exato protocolo sagrado de respiração em 4 etapas, que transforma alguém reativo em alguém que cria conscientemente a vida. E ainda vou te ensinar a técnica da pausa quântica, que automatiza isso em apenas 0,3 segundos, fazendo de você o centro calmo, que organiza a realidade ao seu redor, ao invés de ser levado por ela. Cada respiração inconsciente é uma oportunidade desperdiçada de literalmente moldar sua realidade. E a maioria das pessoas desperdiça 23.000 chances por dia. Quando você nasceu, não foi o pensamento que te trouxe à existência, foi a respiração. Seu primeiro ato neste mundo não foi um pensamento, uma palavra ou um choro, foi uma inspiração. Sua alma entrou nesta realidade não pela complexidade da linguagem ou da mente, mas através do simples e profundo ritmo da respiração. Naquele instante, você sabia algo que desde então esqueceu. A respiração é a ponte entre quem você é e quem está se tornando. Mas, em algum momento, aprendemos a respirar como máquinas, em vez de como seres sagrados que somos. Começamos a respirar a partir da sobrevivência, não da alma. Pare agora e observe sua respiração. De onde ela vem? Se você for como a maioria, ela provavelmente é superficial, rápida e alta no peito. Isso é o que chamo de respiração mecânica, aquela que mantém o corpo vivo, mas deixa o espírito faminto. As tradições antigas sabiam de algo que esquecemos no mundo moderno. Do sânscrito prana ao hebraico ruach, culturas ao longo do tempo reconheceram a respiração como muito mais do que uma função biológica. Sabiam que era o fio sagrado que conecta o visível e o invisível, o físico e o quântico, o humano e o divino. Nessas tradições, respirar conscientemente não era apenas uma prática, era uma porta. Os egípcios ensinavam que cada respiração continha o poder de despertar diferentes câmaras da consciência. Os yogis descobriram que a respiração podia alterar não apenas o estado interno, mas a própria estrutura da realidade. E não falavam de forma metafórica. Entendiam que ao respirar conscientemente, você não está apenas movendo ar pelos pulmões, mas energia por toda a existência. Pense nisso. Cada emoção que você já sentiu, cada decisão que tomou, cada momento de clareza ou confusão, todos foram acompanhados por um padrão respiratório específico. Quando você está ansioso, sua respiração se torna rápida e superficial. Quando está em paz, ela naturalmente se aprofunda e desacelera. Sua respiração não apenas reflete seu estado,
ela o cria. A diferença entre a respiração mecânica e a sagrada é a consciência. A respiração mecânica acontece com você. A respiração sagrada acontece através de você, com você como participante consciente no diálogo entre seu mundo interior e o campo quântico que o cerca. Quando você começa a respirar com intenção, presença e reverência por esse ato simples que te conecta à própria vida, algo mágico acontece. Você deixa de ser um receptor passivo da realidade e passa a ser um co-criador ativo. É aí que a respiração se torna sagrada, porque cada inspiração feita a partir desse lugar não está apenas mantendo você vivo, está te mantendo alinhado. O que estou prestes a revelar vai quebrar a ilusão em que você vive. Você acha que controla seus pensamentos, mas na verdade é prisioneiro deles. A maioria de nós vive acreditando que somos nossos pensamentos. Acordamos e imediatamente o ruído mental começa. O que eu tenho que fazer hoje? Estou atrasado. Será que gostaram do que eu disse ontem? Preciso checar o celular. E assumimos que essa voz é quem somos. Mas e se eu dissesse que isso não é você de verdade? Agora mesmo, enquanto lê isso, quero que faça algo simples. Observe sua respiração. Mas desta vez, não tente mudá-la. Apenas observe. Sinta o ar entrando pelas narinas, preenchendo os pulmões e depois saindo lentamente. À medida que você faz isso, algo notável está acontecendo. Você está se tornando o observador da sua respiração e não apenas aquele que respira. Agora, enquanto observa sua respiração, perceba o que sua mente está fazendo. Talvez ela esteja comentando: "Isso é bobo, não estou fazendo certo", ou "Quando isso vai acabar?". Eis aqui a revelação mais bela. Se você consegue ouvir esses pensamentos, se consegue observá-los indo e vindo, então você não pode ser esses pensamentos. Você é aquele que os observa. Esse é o nascimento do observador, a parte de você que existe além do fluxo interminável de pensamentos. Pense nisso como estar sentado à beira de um rio. Seus pensamentos são como a água que flui. Às vezes a corrente é suave, às vezes é turbulenta. Mas você, o verdadeiro você, está sentado na margem, observando tudo passar. Você não é o rio. Você é a consciência que percebe o rio. Em tradições antigas, usava-se a metáfora do céu e das nuvens. Seus pensamentos são como nuvens passando pela vasta extensão da sua consciência. Algumas nuvens são escuras e tempestuosas. Preocupação, medo, dúvida. Outras são leves e suaves. Alegria, entusiasmo, esperança. Mas repare, o céu nunca é afetado pelas nuvens. Ele permanece constante, espaçoso, inalterado, esteja o tempo claro ou tempestuoso. Essa consciência observadora é a sua verdadeira natureza, a parte de você que permanece inalterada desde a infância, a parte que continuará inalterada até seu último suspiro. É a testemunha, a consciência silenciosa que tem observado toda a sua vida se desenrolar. A mente do ego, essa voz que nunca se cala, quer que você acredite que ela está no controle. Ela cria histórias elaboradas sobre quem você é, o que deve fazer, o que os outros pensam de você. Vive em comentários constantes sobre o passado e ansiedade sobre o futuro. Mas o observador vive apenas neste momento, no eterno agora, onde reside todo o poder verdadeiro. Quando você começa a se identificar mais com o observador e menos com o ruído mental, algo profundo muda. Você deixa de reagir e começa a responder. Em vez de ser levado por cada emoção ou pensamento, você os observa surgir, reconhece sua presença e escolhe como agir. É aqui que começa sua verdadeira liberdade. A respiração se torna sua âncora para essa consciência observadora. Toda vez que você retorna sua atenção à respiração, está voltando para casa, para quem você realmente é. Você sai do drama dos pensamentos
e entra na paz da pura consciência. Isso não é apenas um conceito espiritual, é mecânica quântica em ação. O efeito do observador na física quântica nos mostra que o ato de observar muda literalmente a realidade. Quando você se torna o observador consciente do seu mundo interior, ganha o poder de influenciar e moldar o mundo exterior. Já viveu algum momento em que o tempo pareceu desacelerar? Talvez durante uma crise ou nos braços de alguém que você ama. Escondido na pausa entre as suas respirações, existe uma janela de 0,3 segundos onde você pode literalmente reprogramar sua realidade. Mas 99% das pessoas nunca aprendem a acessar esse espaço. Aqueles momentos em que o tempo desacelerou, você se lembra? Não foram acidentes. Foram vislumbres do que é possível quando você escorrega para o espaço entre os pensamentos, entre os batimentos cardíacos, entre as respirações. Nesse momento suspenso, você tocou algo eterno, algo além do fluxo comum do tempo. Você descobriu a pausa quântica. Respire agora, mas desta vez preste atenção não só na inspiração e expiração, mas no que acontece entre elas. Há um momento, breve, mas profundo, em que tudo para. Seus pulmões estão cheios, mas você ainda não começou a exalar. E então, no fundo da expiração, outra pausa, antes que a próxima inspiração comece. Esses não são espaços vazios, são portais sagrados. Os iniciados egípcios antigos conheciam esse segredo. Nas escolas de mistério ao longo do Nilo, os buscadores eram ensinados a entrar conscientemente nesses intervalos. Eles chamavam isso de habitar o silêncio de Ra, o espaço onde o Deus Sol descansava entre os sopros da criação. Aquilo não era apenas exercício de respiração, era treinamento para acessar o campo de infinitas possibilidades que existe em cada instante de silêncio. Os egípcios sabiam o que a física quântica agora começa a provar. No espaço entre um estado e outro, tudo pode emergir. É como o momento entre duas notas em uma música sublime. Sem a pausa, não haveria ritmo, nem beleza, apenas ruído. Sua respiração cria esse mesmo ritmo sagrado na sua vida. E nessa pausa quântica, algo extraordinário acontece. O comentário mental habitual se dissolve. O fluxo constante de eu deveria, eu preciso, eu tenho que silencia. E nesse silêncio, a intenção pura pode se cristalizar. Não o desejo desesperado do ego, mas a clareza serena da alma. É aqui que seus desejos mais profundos deixam de ser apenas vontades e se tornam comandos enviados ao campo quântico. Pense nessa pausa como o próprio útero da criação. Assim como uma criança cresce no espaço escuro e silencioso do ventre materno, seus sonhos e intenções também precisam dessa escuridão sagrada para ganhar forma. Os antigos místicos chamavam esse espaço de olho da agulha, aquela abertura infinitamente pequena pela qual todas as possibilidades precisam passar para se tornarem realidade. A maioria das pessoas corre por esses momentos. Respiram rápido, pensam demais, vivem apressadas rumo ao próximo passo. Mas quando você aprende a descansar na pausa, quando se sente confortável no espaço entre o que foi e o que será, você descobre que é aí que vive todo o poder verdadeiro. Não se trata de segurar a respiração ou forçar algo. É sobre aprender a estar presente com o ritmo natural do seu ser. E nessa presença, tocar o ponto onde a intenção encontra o campo da possibilidade infinita. Na pausa quântica, você não tenta controlar o campo. Você comunga com ele, mas acessar essa pausa é só o começo. Há algo mais profundo esperando para ser despertado. Seu corpo tem enviado sinais há anos que você vem ignorando. E essas mensagens ignoradas estão literalmente bloqueando sua capacidade de manifestar. Esse despertar mais profundo não será encontrado ao pensar pensamentos mais sofisticados ou subir mais alto.
Ele é descoberto quando você desce para dentro, saindo do plano mental e entrando na paisagem sagrada do seu corpo. Assim como as civilizações antigas erguiam templos magníficos para abrigar o divino, você também precisa construir seu templo interior, não com pedra, mas com respiração e consciência. Pense nos grandes templos do mundo, as pirâmides do Egito, as catedrais da Europa, os espaços sagrados onde pessoas se reúnem há milênios para tocar algo maior do que si mesmas. Nada daquilo foi construído ao acaso. Cada coluna foi colocada com intenção, cada câmara projetada para canalizar e amplificar a energia divina. Seu corpo não é diferente. Ele já é um templo, mas poucos aprenderam a habitá-lo com consciência. Os egípcios antigos compreendiam isso profundamente. Mapearam o corpo humano como um templo vivo, com centros de energia que correspondiam a diferentes câmaras de consciência. Sabiam que a respiração era a chave para destrancar cada sala, revelando não apenas o divino, mas também as histórias, traumas e padrões armazenados na sabedoria do corpo. À medida que você começa a respirar de forma mais consciente, pode notar algo curioso. Certas áreas do seu corpo talvez pareçam tensas, fechadas ou inacessíveis. Seus ombros podem carregar o peso das responsabilidades de anos. Seu peito, blindado, protegendo um coração que aprendeu a se fechar após uma traição. Seu estômago pode conter nós de ansiedade sobre o futuro. Sua garganta talvez esteja travada por palavras que você nunca se permitiu dizer. Essas sensações não são apenas físicas, são biográficas. Seu corpo tem feito um registro da sua vida, armazenando resíduos emocionais em seus tecidos. Aquela tensão no peito pode estar segurando uma tristeza jamais processada. A rigidez nos ombros pode carregar fardos que nunca foram seus. Mas aqui está a beleza da respiração consciente. Ela não apenas revela esses padrões, ela os dissolve. Cada respiração consciente é como uma pequena obra de restauração no seu templo interior. Ela remove entulhos antigos, abre passagens bloqueadas e restaura o fluxo natural da energia que deseja atravessar você. Imagine-se descendo lentamente pelos andares do seu templo interior com cada respiração. Ao inspirar no peito, você visita a câmara do coração, o centro do amor, da conexão e da sabedoria emocional. Quando o ar alcança seu abdômen, você entra na câmara do poder e da intuição, onde habita sua verdade mais profunda. Com cada respiração, você não apenas observa esses espaços, você os purifica, abençoa e reivindica de volta. Os egípcios construíram suas pirâmides para se alinhar com energias celestiais, criando estruturas capazes de canalizar forças cósmicas para o plano terrestre. Com a respiração consciente, você está fazendo o mesmo com o seu corpo. Você está alinhando a arquitetura do seu interior com as frequências superiores do amor, da paz e do poder criativo que desejam fluir através de você. Isso não tem a ver com aperfeiçoar seu corpo ou forçá-lo a ser diferente. Tem a ver com aprender a habitá-lo plenamente, honrar a inteligência que sempre esteve te guiando e limpar os bloqueios energéticos que impedem sua expressão mais completa. Quando esse templo interior está construído, algo extraordinário começa a acontecer ao seu redor. A ciência já provou que sua respiração cria um campo eletromagnético que se estende por até 2,5 metros do seu corpo. Isso significa que, agora mesmo, você está influenciando inconscientemente todos ao seu redor. E esse fenômeno não é apenas uma metáfora poética, é ciência mensurável. Pesquisas do Instituto HeartMath mostram que o coração humano gera um campo eletromagnético que ultrapassa os limites do corpo físico, e esse campo muda completamente conforme você respira.
Quando sua respiração está caótica, rasa ou ansiosa, esse campo transmite essa desordem a todos que estão próximos. Mas quando você respira de forma coerente, profunda e intencional, seu campo se torna uma fonte de harmonia que os outros realmente sentem. Pense no campo da sua respiração como a superfície de um lago tranquilo. Se você respira com ansiedade ou pensamentos apressados, é como alguém agitando a água, criando ondas que perturbam tudo ao redor. Mas quando você respira a partir do seu centro de paz, torna-se como uma montanha refletida com perfeição sobre a superfície serena, estável, centrada e magneticamente em paz. Já entrou em um ambiente e imediatamente se sentiu agitado ou calmo, sem que ninguém dissesse uma palavra. Já percebeu como certas pessoas parecem carregar serenidade por onde passam, enquanto outras parecem trazer o caos? Isso não é imaginação. É o campo da respiração em ação. Estamos constantemente transmitindo nosso estado interno por meio do ritmo e da qualidade da nossa respiração, e os outros captam isso, mesmo sem perceber. As crianças são ainda mais sensíveis a esses campos. Elas ainda não aprenderam a ignorar a intuição natural, então reagem diretamente à energia que emitimos. Quando um pai respira com estresse ou ansiedade, os filhos frequentemente se tornam inquietos ou carentes, sem saber o porquê. Mas quando esse mesmo pai respira conscientemente e se centra, a criança se acalma naturalmente, como por mágica. Esse efeito de campo se estende a cada interação que você tem. Quando respira com consciência, antes de uma conversa difícil, não está apenas se preparando. Está criando um recipiente energético capaz de conter o que precisa emergir. Quando você entra no seu ambiente de trabalho centrado na respiração, influencia sutilmente todo o clima, facilitando a fluidez da criatividade e da colaboração. O mais belo em compreender o campo da sua respiração é perceber o quanto todos estamos conectados. Você não é apenas um indivíduo isolado tentando melhorar sua vida. Você faz parte de uma vasta teia de consciência. E cada respiração consciente que você dá contribui para o campo coletivo de paz e possibilidade neste planeta. Mas essa influência não é algo que precise ser forçado ou manipulado. Ela acontece naturalmente quando você alinha seu próprio templo interior. O campo responde à autenticidade, não à performance. Quando você respira a partir de um lugar genuíno de presença e paz, essa verdade se irradia sem esforço. É por isso que os antigos ensinamentos falavam do ser desperto como alguém que serve simplesmente ao ser. Eles compreendiam que a consciência é contagiosa, que a paz é magnética e que uma única pessoa conectada ao próprio centro pode transformar a energia de um lugar inteiro. Você percorreu uma longa jornada sem sair do lugar, não por terras, mas por camadas de si mesmo, guiado pelo ritmo, pelo silêncio, pela observação. Os seres mais bem-sucedidos da história dominaram algo que nunca te ensinaram, como acessar poder infinito através da absoluta quietude. E nessa viagem por dentro, você descobriu algo que o mundo não quer que você saiba. A coisa mais poderosa que você pode fazer é muitas vezes não fazer nada. Vivemos em uma cultura que venera a ação, que prega que mais esforço gera mais resultados, que nos mantém constantemente ocupados, correndo atrás do próximo objetivo. Mas o campo quântico que responde à sua consciência, opera por regras completamente diferentes. O campo não responde ao quanto você se esforça. Ele responde ao quanto você está alinhado. Não se importa com sua lista de tarefas ou com seu plano de 5 anos. Ele se importa com sua frequência, sua coerência, seu estado de ser. E o estado mais coerente de todos é o silêncio. Não o silêncio da exaustão ou da desistência, mas o silêncio dinâmico de uma montanha. Pense em uma montanha por um instante. Ela parece completamente imóvel, mas é imensamente poderosa.
Não resiste às tempestades. Permite que elas passem. Não corre atrás do pôr do sol. Apenas recebe a luz. Rios contornam seu corpo. Estações se transformam sobre sua pele. E ainda assim, ela permanece centrada em sua própria presença. Esse é o tipo de silêncio que move mundos. Quando você aprende a respirar dentro desse silêncio montanhoso, algo extraordinário acontece. A realidade começa a se reorganizar ao seu redor, não contra você. Oportunidades que nunca poderiam ser forçadas simplesmente surgem. Pessoas que podem te ajudar cruzam seu caminho no exato momento necessário. Soluções para problemas que pareciam insolúveis se revelam de forma clara. Isso não é mágica, é física. Quando você está em um estado de silêncio e coerência, deixa de emitir os sinais caóticos de desespero, controle ou esforço. Em vez disso, você passa a irradiar a frequência clara da confiança, da receptividade e do alinhamento. E o campo responde a essa clareza, organizando as circunstâncias para refletir seu estado interior. Pense no olho de um furacão. Ao redor, ventos devastadores giram em fúria. Mas no centro absoluto, calma perfeita, silêncio absoluto. E é desse centro que todo o sistema do furacão se organiza. Esse é o silêncio que você pode cultivar dentro de si. Não o silêncio de quem desistiu, mas o silêncio de quem se tornou o princípio organizador da própria vida. Nesse ponto, a diferença entre controle e alinhamento se torna cristalina. Controle tenta forçar o mundo externo a se adequar aos desejos internos. Alinhamento permite que a coerência interna atraia a harmonia externa. O controle exaure, porque você está nadando contra a corrente da vida. O alinhamento é sem esforço, porque você coopera com esse fluxo. Quando você respira conscientemente, quando repousa na pausa quântica, quando habita plenamente seu templo interior, você não está tentando fazer as coisas acontecerem. Você permite que elas aconteçam através de você. Você se torna um canal claro para que a inteligência do universo se manifeste na sua realidade. Isso não significa se tornar passivo ou preguiçoso. O verdadeiro silêncio é incrivelmente vivo, incrivelmente desperto. É o silêncio de um arqueiro antes de soltar a flecha. Completamente focado, completamente presente, completamente pronto. E agora, ao deixar este espaço, leve esse ritmo com você. Você não retorna para quem era, retorna para quem sempre foi. Debaixo de todo o ruído, foi a respiração que te trouxe até aqui. E agora ela revela a verdade final. O silêncio não é ausência de poder. O silêncio é o poder. Você percorreu o caminho sagrado da respiração. Descobriu que os 23 mil suspiros diários não são meras funções biológicas. São oportunidades de criação consciente. Você despertou o observador interior. Aquela parte eterna que assiste aos pensamentos como nuvens cruzando o céu infinito. Na pausa quântica entre as respirações, você encontrou a porta sagrada onde a intenção se cristaliza em realidade. Ao construir seu templo interior, entendeu que seu corpo não é apenas carne e osso, é um santuário vivo que armazena as histórias da sua vida e oferece caminhos para cura e transformação. Descobriu que seu campo eletromagnético se estende por até 2,5 metros e que você está constantemente emitindo paz ou caos para todos ao seu redor. E finalmente tocou a verdade profunda de que a ação mais poderosa, muitas vezes, é nenhuma ação. É o silêncio dinâmico que permite à realidade se reorganizar em torno da sua presença coerente, em vez de forçá-la com esforço. Haverá momentos em que o mundo tentará te puxar para fora de si. Quando a emoção turvar sua visão, quando os pensamentos girarem em espiral, nesses momentos, lembre-se, o caminho mais curto de volta para casa é a respiração. 3 inspirações conscientes podem te reconectar ao observador.
Uma pausa entre dois suspiros pode reativar sua ligação com o campo quântico. Um único momento de silêncio pode restaurar seu templo interior. Isso não se trata de perfeição, se trata de retornar. E toda vez que você lembra de respirar conscientemente, você não está apenas melhorando seu dia, está reescrevendo sua realidade desde o nível quântico. Você está se tornando uma demonstração viva de que é a consciência e não as circunstâncias a verdadeira força criadora. Agora, ao sair daqui, leve esse ritmo com você. Deixe que sua respiração seja sua bússola, deixe que o silêncio seja seu trono e permita que a consciência caminhe com você em cada palavra, cada escolha, cada pausa. Então respire, não para sobreviver, mas para lembrar, não para escapar, mas para encarnar, não para controlar, mas para criar. A respiração é a chave, você é a porta, atravesse.